Fala, Espartas, como é que vocês estão? Espero que seja tudo bem com vocês. Bora dar continuidade aqui às nossas aulas de legislação extravagante, especificamente aqui na lei de crimes hediondos. Sem mais enrolação, sem mais delongas, bora pra cima aqui conversar agora sobre os crimes em espécies. Vamos falar agora sobre lesão corporal, tá? Quais são os tipos de lesão corporal que são considerados crimes hediondos? Bora pra cima aqui e analisar aqui, ó, o que vai falar a lei de crimes hediondos pra gente. O inciso primeiro vai falar o seguinte: a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, lá do artigo 129, parágrafo 2º, e lesão corporal seguida de morte, do artigo 129, parágrafo 3º, quando essas lesões forem praticadas contra a autoridade ou agentes descritos lá no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, que são os policiais, são os agentes de segurança, tá? Todos aqueles que integram o sistema prisional, a Força Nacional e a Segurança Pública no exercício da sua função ou em decorrência dela. Não somente contra eles, mas também contra o seu cônjuge, contra o companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa mesma condição. Que condição? A condição de fazer parte dessa parada aqui, de ser policial, de fazer parte do sistema de segurança pública do nosso país ou dos estados. Tamo junto? Estão acompanhando aí? Então vamos lá, vamos clarear aqui um pouquinho o que quer dizer isso aqui, ó. Todos os policiais, lá do artigo 144, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, os corpos de bombeiros, policiais civis, enfim, todos que sofrerem alguma lesão dolosa de natureza gravíssima ou seguida de morte, e essa lesão ela for praticada por um camarada que fez isso porque o cara é policial ou o policial estava no exercício da sua função, aí vai ser considerado um crime hediondo. Aí vamos além. Se em decorrência dessa função, ou o camarada estava lá na função policial, esse cara vai agredir o cônjuge. Ah, eu não gosto de polícia não, eu vou lá e agrido o cônjuge. Ou o companheiro, né, que é quase a mesma coisa. Um parente até terceiro grau. Então você tem que analisar, o que é parente até terceiro grau aqui, ó. Analise isso aqui, ó. Você e sua esposa. Sua esposa tem mãe e tem pai. A mãe e o pai é primeiro grau. O seu cunhado, ele é segundo grau. O seu sobrinho aqui, ele é terceiro grau. Então até o sobrinho, por exemplo, é considerado de terceiro grau. Então o cara atingiu o seu sobrinho lá, vai incorrer aqui também dentro do crime hediondo de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. Lembrando, o que é considerado natureza gravíssima aqui pelo Código Penal, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá no artigo 122, aliás, perdão, 129. Vamos aqui, ó. Lesão corporal. O que é lesão corporal? É ofender a integridade corporal ou a saúde de outro, tá? Então vamos procurar aqui qual que é a natureza, o que vai resultar ali em uma lesão corporal de natureza gravíssima. Fala o seguinte: quando resulta, esse aqui sim é considerado natureza gravíssima, tá? Vou diminuir aqui pra gente poder tirar uma fotinha pra gente trabalhar isso aqui melhor. Pera aí. Bora lá. Lesão corporal. Se resulta na incapacitação, isso aqui é natureza grave, tá? Aqui é grave. E aqui é considerado gravíssima. Grave é o que fala incapacidade para ocupação habitual por mais de 30 dias, que gerou um perigo de vida, uma debilidade permanente no membro, sentido ou função, e aceleração do parto. Olha a diferença entre a grave e a gravíssima. É sutil, mas dá pra gente fazer essa diferenciação. Incapacidade permanente para o trabalho. Aqui era 30 dias, aqui é permanente para o trabalho. Enfermidade incurável, tipo uma AIDS, por exemplo, é considerada também lesão corporal. Perda total ou inutilização do membro, sentido ou função. Aqui nós estamos falando de uma debilidade. É como se fosse um defeito. Gerou um defeito aqui. Aqui você perdeu.
um membro ou sentido função. Você perdeu a visão, ficou cego, perdeu. Beleza? Gravíssimo. Deformidade permanente. Estragou a cara toda. Queimou a cara lá da pessoa, ficou com uma debilidade permanente. Olha, sacaram como é que é a parada? É isso. E aqui, ao invés de aceleração do parto, aqui nós estamos falando de aborto. Tudo isso aqui é considerado natureza gravíssima. E aí, obviamente, o camarada comete uma lesão. E aí, por conta dessa lesão aqui, por exemplo, o camarada vai lá e morre. Aí, quando isso acontece por excesso, tá? Por excesso. O excesso da lesão gera morte. Aí ele também vai incorrer, e aqui no crime hediondo, tá? Como fala aqui, ó. Lesão corporal natureza gravíssima ou lesão corporal seguida de morte. Beleza? É considerado crime hediondo. Toma cuidado com isso aqui, tá? Não é qualquer lesão corporal de natureza dolosa. Não é qualquer lesão corporal dolosa de natureza gravíssima ou seguida de morte que ensejará a hediondez, mas precisa ser em razão da função pública do cara ou em decorrência dela. O cara tem que estar na função de policial ou porque ele é policial e a pessoa sabe que ele é policial, ele faz aquilo porque ele é policial. Sacaram como é que era a parada? Então é assim que você tem que entender a lesão corporal aqui, beleza? Então fechou. Já passamos por cima aqui da lesão corporal. Qual que é o próximo passo aqui? Qual que é o próximo crime que a gente precisa estudar? É o roubo, tá? Vamos dar uma olhadinha lá na legislação que vocês vão entender melhor o que eu quero dizer aqui pra vocês. Ó. Hediondos aqui, ó. Hediondos. Procurar aqui no Planalto. Texto compilado. Beleza. Olha só, nós falamos então aqui do homicídio qualificado aqui no primeiro, certo? Depois nós falamos da lesão corporal e nós vamos falar aqui do roubo. O que a legislação fala? Que o roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, tá? E também fala o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Ou roubo qualificado pela lesão corporal grave ou seguida de morte. Quais são esses casos? Nós estamos falando do roubo qualificado pela restrição da vítima, tá? Circunstanciado é aumento de pena. Tem o roubo, ele acaba roubando e após o roubo ele restringe a liberdade da vítima, ele rouba, depois ele restringe a liberdade da vítima para assegurar o cometimento do crime. Isso é roubo circunstanciado pela liberdade da vítima. Não é sequestrar primeiro a vítima para depois subtrair. Aí nós estamos falando já de um sequestro relâmpago, que é uma extorsão, basicamente, tá? Nós estamos falando de extorsão nesse caso aí. Agora, quando ele rouba e depois ele pega a vítima durante um pequeno momento, retém a restrição da liberdade da vítima, ele retém ali a vítima para poder assegurar. Como, por exemplo, ele rouba o carro da vítima, coloca a vítima dentro do porta-mala e ele sai da cidade, deixa a vítima no meio do caminho lá depois e vaza com o carro. Isso é roubo circunstanciado pela liberdade da vítima. Agora, o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo é qualquer roubo que é empregado com arma de fogo. Ou arma de fogo de uso proibido ou restrito também, tá? Então são três opções. Qualquer arma de fogo, ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido, ou arma de fogo de uso restrito, tá? Isso aí a gente vai estudar arma de fogo de uso proibido e restrito lá na Lei de Estatuto do Desarmamento. A gente vai conversar sobre isso aí, tá bom? Em momento específico. O que eu quero que vocês entendam? Professor, todo roubo não é com arma de fogo. Eu achava que era com arma de fogo ou com simulacro. Não. Para ser definido roubo, você tem que subtrair algo de alguém mediante grave ameaça ou violência. Então, se eu tiver com um celular desse daqui e eu começo a dar na cabeça dele, eu tô dando violência, eu tô dando coronhada. Tô dando coronhada assim com o meu celular. Para subtrair alguma coisa. Isso é roubo, porque eu tô utilizando de uma violência. Ou se não, eu tô aqui com o meu celular aqui dentro, aqui, ó. Eu pego meu celular aqui, escondo ele aqui, assim. Eu começo a fingir que eu vou matar o cara com o celular aqui, miguelando, falando que eu tenho uma arma aqui, ó. Tô fingindo que eu tenho uma arma e eu estou gerando uma ameaça. Uma ameaça.
Isso por si só já pode configurar roubo, porque eu estou ameaçando a pessoa e eu vou subtrair aquele bem, tá bom? Para que haja necessariamente a qualificadora, ele precisa ter a arma de fogo realmente. Não pode simulacro, não pode ter uma faca para poder ameaçar, beleza? Tem que ser necessariamente roubo para dar a qualificadora de crime hediondo, para ser um crime hediondo aí, beleza? Então grave isso na cabeça de vocês. Ah, qualificado pelo resultado de lesão corporal ou morte. Como assim, professor? Nesse caso aí, a gente tá falando assim, ó. O camarada, ele foi roubar o outro. E aí, o cara não quis entregar. E aí ele foi e começou a dar coronhada no camarada. Pô, coronhada. E ele meteu o dedo no gatilho aqui, ó. Então, matou o camarada. O objetivo do peba, vagabundo, era o quê? Somente roubar. Só porque a vítima, ela se resistiu. E o camarada começou a dar coronhada e ele, por culpa, pela consequência, ele acabou matando. É o famoso latrocínio, o roubo seguido de morte. Então, o latrocínio é considerado hediondo. A própria legislação vai trazer aqui para nós, tá? O roubo qualificado pela morte, que é o latrocínio, é considerado crime hediondo também, tá? E aí, como a gente falou, o roubo qualificado pela lesão grave ou gravíssima, tá? Aqui vocês têm que tomar cuidado, tá? Cuidado. Por quê? Aqui a gente falou de lesão gravíssima ou seguida de morte. Lesão corporal. Aqui nós estamos falando de lesão grave e gravíssima. Vocês lembram que tem a lesão corporal grave e gravíssima? Então toma cuidado, que aqui nós estamos falando do roubo, que o cara deu muita coronhada e gerou ali, sei lá, uma debilidade do membro dele. Uma debilidade, não perdeu. Ele deu coronhada na cara dele. E o olho dele ficou com o olho ruim. Ele não perdeu a visão, mas ele ficou com as vistas ruins. Isso é uma lesão grave. Ou gravíssima, ele deu coronhada na cara do camarada lá e ele ficou cego. Ele deu um tiro, perdeu os dois olhos, ficou cego. Aí é gravíssima. Quando for o roubo pode ser qualificado pela lesão grave ou gravíssima. Ou o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Beleza? E também, como eu disse pra vocês aqui, ó, aqui não é o sequestro relâmpago, tá? Tchau. Aqui nós não estamos falando, não dou conta de desenhar um relâmpago nesse trem aqui, pelo amor de Deus. Ai. Enfim, aqui nós não estamos falando do sequestro relâmpago, porque o sequestro relâmpago não é roubo. É extorsão e nós vamos abordar isso aqui, tá? Extorsão e não extersão. Beleza? Entendido aqui com vocês, né? Bizu. Eu falei lá nas aulas passadas, eu falei pra vocês. Leiam a legislação, porque vai trazer clareza para vocês, tá bom? Vai trazer clareza, é isso que vocês precisam para a prova. Muita lei seca. Note que eu tô tentando explicar para vocês os crimes dentro do Código Penal. A boa parte disso aqui que eu tô passando para vocês é lendo a lei seca, vocês já resolvem, tá? E para a prova é isso. Nós iremos fazer após isso uma bateria de questões e eu vou mostrar para vocês que é tranquilo. Tá? É tranquilo a gente poder estudar isso aqui, porque é a lei seca pura, tá bom? Então bora pra cima então, dar continuidade. Extorsão. Agora sim nós estamos falando da extorsão. Professor, o que é extorsão? Bora lá no Código Penal dar uma olhadinha na extorsão? A extorsão fala o seguinte, ó. Procurar aqui, extorsão. 157, roubo, extorsão 58, né? Bora lá, vem comigo, vamos, 57 e 158, extorsão. Vou aumentar aqui um pouquinho. Bora.
Vocês seguram o veneno aí, galera. Calma aí que eu vou aumentar aqui. Tentar aumentar um pouco aqui o tamanho da página. Se não der, também não deu. Não deu não. Então, beleza. Vamos lá. Extorsão. Leia comigo aí o artigo 158. Fala o seguinte. Constranger alguém mediante grave ameaça ou violência com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica. Note, a vantagem é econômica. E fazer tolerar que se faça ou deixe de fazer alguma coisa. Reclusão de 4 a 10 anos e multa. Agora, se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas com emprego de arma de fogo, vai ter um aumento de pena. Aí embaixo, lá no parágrafo 3º, fala o seguinte. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição ela é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. E se cometido com a restrição da liberdade da vítima e ainda gere lesão grave, lesão corporal grave ou morte, aplica-se as penas previstas lá no artigo 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente. Vem comigo aqui. Qual que é considerado aqui? Qual que é considerado o famoso sequestro relâmpago? Fala pra mim. Eu quero saber de vocês. Vou até dar uma pausa aqui. Pensa aqui comigo. É um roubo? Ou é esse daqui, ó, extorsão mediante sequestro? Ou é esse aqui, ó, o extorsão, parágrafo 3º? Vem comigo. Qual que é? E aí? O que vocês acham? Galera, é o seguinte. A extorsão mediante sequestro que será considerada sequestro relâmpago. Basicamente o seguinte, lá no artigo 159 vai falar o seguinte, ó, sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outra qualquer vantagem como condição do preço ou resgate. É o famoso sequestro relâmpago, que é a vantagem nesse caso aí, a pessoa para obter uma vantagem, ela sequestra a outra. É o famoso sequestro relâmpago, beleza? Então vem aqui para cima, vamos voltar lá para nossa legislação e ver o que é considerado crime hediondo aqui, tá? A extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima com ocorrência de lesão corporal ou morte. Então, o que é considerado aqui, ó? Isso aqui é um artigo que tem que tomar muito cuidado e tem dado muito pano para manga, tá? Tem dado muito pano para manga aqui, porque é o seguinte, os legisladores fizeram uma cagadinha na hora de tentar abordar esse crime. Tá bom? Então, o que acontece? A extorsão qualificada pela restrição da vítima é hediondo. A extorsão qualificada com ocorrência de lesão corporal é hediondo, qualificada com lesão corporal. E essa daqui também é lesão corporal qualificada pelo resultado morte, também é considerado hediondo, tá? Isso de acordo com a doutrina, porque se a gente for olhar a redação, a gente iria quebrar muita cabeça, iria restringir muito, porque existiria a possibilidade da extorsão qualificada pela liberdade da vítima ser considerado extorsão e pelo resultado morte não seria. Não seria. Olha o que vai falar aqui, ó, a nossa lei de crimes hediondos. Vem cá. Fala o seguinte, ó. Aqui no inciso 3º. Fala o seguinte, ó. A extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, com ocorrência de lesão corporal ou morte. A extorsão mediante sequestro na forma qualificada. Aqui em cima, nesse parágrafo aqui, tá falando assim que seria a restrição qualificada pela restrição da liberdade da vítima com ocorrência de lesão corporal ou morte. E aí, galera, a gente tem que entender que é o seguinte. A gente tem que entender que a extorsão para ser considerada hedionda, ela precisa ser
qualificada pela restrição de liberdade e essa restrição de liberdade vai gerar lesão corporal ou morte. É esse aqui que será considerado hediondo. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima e essa restrição de liberdade vai gerar lesão corporal ou morte. Beleza? É isso aqui que vai para sua prova. Tamo junto? Então vamos lá. A extorsão mediante sequestro, que eu falei para você, é o sequestro relâmpago, ela toda. A extorsão mediante sequestro do caput, aquilo que a gente viu aqui, ó. A extorsão mediante sequestro aqui do artigo 159, ela também já é considerada hediondo. E aqui, a qualificadora também. Se o sequestro dura mais de 24 horas e se o sequestro é de menor de 18 anos ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido contra quadrilha ou bando, beleza? Nesse caso aqui também será considerado crime hediondo. Aqui também, no parágrafo 2º, se o fato resulta lesão corporal de natureza grave, também. Se resulta morte, também, tá bom? Será considerado hediondo aqui. Tamo junto? Então bora pra cima aqui. A extorsão a gente matou. E o furto, professor? Cuidado com o furto, tá? Para ser considerado hediondo, o furto ele tem que ser qualificado pelo emprego. Olha a palavra-chave, pelo emprego. Então, ele vai usar o quê? Explosivo ou artefato análogo que vai causar perigo comum. Ou seja, é para os ladrões de banco lá, né? Ladrões de banco. O novo cangaço, na verdade, o novo cangaço. Tome cuidado porque nós temos a possibilidade, lá no artigo 157, no roubo, que existe a possibilidade dos caras utilizarem, eles subtraírem as substâncias explosivas. Como assim, professor? Qual que é a diferença aí? Ó? O que acontece? O furto de explosivos é considerado hediondo. O emprego do explosivo é considerado crime hediondo. Então, significa o quê? Que o legislador ele quis punir os ladrões de banco. Porque os caras vão furtar o caixa eletrônico utilizando granadas explosivos. Perfeito? Perfeito. Agora, se esses mesmos caras for em uma empresa de explosivo, por exemplo, para roubar aquela substância explosiva, isso não é considerado hediondo. Não é considerado hediondo. O que é considerado hediondo é o furto com o emprego de explosivo. Agora, o roubo de explosivos não é considerado crime hediondo, tá? É o que está escrito aqui, ó. Porque nós temos a possibilidade lá no artigo 157, o artigo 157 ele traz a possibilidade lá do roubo qualificado se os camaradas subtraírem, se eles roubarem os explosivos aqui, ó. Se eles... Isso não é hediondo. O que é hediondo é isso aqui. Perfeito? É o emprego dos explosivos e não roubar dos explosivos. E lembrando, é furto e não roubo. Beleza? Nós estamos falando do furto. Porque o roubo, a gente já conversou aqui em cima. Para ser homicídio, para ser hediondo, o fato precisa ser roubo circunstanciado pela liberdade da vítima, com emprego de arma de fogo, que seja arma de fogo normal ou arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou o roubo gerar lesão grave, gravíssima ou morte. Beleza? O furto, para que seja considerado hediondo, o camarada utiliza os explosivos para poder cometer o fato criminoso. Tamo junto? Perfeito. Agora, a legislação também implementou lá do decreto que vai falar sobre o Estatuto de Desarmamento, Estatuto do Desarmamento, vai falar o que é considerado ali o porte ilegal de arma de fogo. Nós temos lá no Estatuto
do Desarmamento a possibilidade do cometimento do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Nós iremos trabalhar isso em aula específica, tá? Então, o que você precisa trazer aqui para o crime de hediondo, pelos crimes hediondos, é saber o seguinte, que a posse ou o porte ilegal de arma de fogo de uso proibido é considerado crime hediondo. Beleza? De uso proibido e não de uso restrito. Esse aqui é o artigo 16 lá da nossa lei do Estatuto de Desarmamento, tá? O que vai ser a diferença, tá? A posse é você ter o armamento em casa. O porte é você portar com ela, andar com ela. Basicamente é isso. Eu tô tentando clarear para você nesse primeiro momento aqui. Beleza. O uso restrito é normalmente armamento que vai ser utilizado pelas forças policiais. A minha 9mm ali, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Aí, ó, a 9mm minha aqui, ela é de uso restrito. O cidadão comum não pode ter ela. Para posse em casa, não pode ter ela. Só os policiais. Agora, existem armas de uso proibido. Que, vulgarmente falando, são aquelas armas dissimuladas que os camaradas fazem em casa, que os pebas fazem em casa para poder matar os outros, ou para poder roubar, enfim. Então você já viu aqueles vídeos? Já viram aqueles vídeos onde os policiais prendem uma arma feita com cano, uma arma totalmente artesanal, mas que dispara, que tem calibre 22, 9mm, .38, enfim. Existem várias possibilidades. Essas armas que são consideradas armas dissimuladas, armas caseiras, elas são consideradas armas de uso proibido. Então você vai colocar no material de vocês, são aquelas armas de uso dissimulado. São consideradas armas de uso proibido, tá bom? Isso sim é considerado hediondo. Lembrando, o uso proibido, o uso restrito não é considerado crime hediondo, tá bom? A posse ou o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito não é considerado crime hediondo. Show? Perfeito. O que eu quero que vocês tomem cuidado, que é esse ponto aqui, ó. É o parágrafo 2º do artigo 16, que é considerado hediondo. Do artigo 16 da lei do Estatuto de Desarmamento, aqui, ó. A 13.964. Beleza? Tranquilo. Então, parem um pouquinho aí, vamos descansar um pouco, dá uma folheada depois na legislação, dá uma olhadinha lá na nossa lei de crime do Estatuto de Desarmamento, para vocês poderem ver um pouco mais sobre isso aqui. Dá uma olhadinha lá no Código Penal dos crimes que a gente já estudou até o momento, para vocês poderem relembrar, tá bom? E aí vocês voltem com as nossas aulas aqui pra gente dar continuidade. Valeu, tamo junto? Fica com Deus, até a próxima aula. Valeu!